Gente, conforme prometido, estou aqui com um dos maiores nomes nacionais e internacionais do processo de enfermagem em todo o território no nosso Brasil, doutora Rosemary Santana. É um enorme prazer estar aqui com a senhora. Prazer é todo meu, doutora Lília. E aí, gente, falei com a senhora, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Vou contar um segredo que eu e Rose já sabemos e a gente sempre gosta de dividir a respeito disso. Doutora Rosemary Santana, na verdade, Rose, para os íntimos, professora Rose também. A gente se conheceu, gente, há muitos anos atrás. Lógico, né? Ela muito mais novinha do que ela é hoje, quero deixar isso claro, mas já um grande nome, né? Conforme a gente sempre comenta por aqui, o Capacita Corém, que era um projeto que hoje é premiado nacionalmente, naquela época estava começando. E a doutora Rosemary, dentro da área dela, chamava Sistematização da Assistência de Enfermagem, e que hoje chama Processos de Enfermagem, aí ela tirou nada mais, nada menos. Nós fizemos aquele concurso que eu já tinha falado com vocês. Teve 2.000 candidatos. E ela, dentro da área dela, foi nada mais, nada menos do que o primeiro lugar. Foi assim que eu conheci a doutora Rosemary Santana, que já era um monstro dentro do processo de enfermagem e passou, então, em primeiro lugar. E aí a gente tinha um sonho, não é verdade, Rose? Então, seja muito bem-vinda a esse podcast. E a gente vai falar muito a respeito de toda essa sua trajetória linda de pós-doutorado, depois doutorado, mestrado, especializações e toda essa construção e toda essa inspiração, né? E eu sempre também digo, né, gente? Se enfermagem rima com coragem, rima com a doutora Rosemary Santana. Então, queria que ela falasse um pouquinho para a gente de como é que é essa sua trajetória, mas principalmente, Rose, o que é o processo de enfermagem, como que essa construção aconteceu, não só no estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo, né, Rui? Muito obrigada. Processo de enfermagem é um sonho. Obrigada por sonhar comigo na implementação do processo de enfermagem no Rio de Janeiro. Era um sonho e a cada dia ele está se concretizando mais. Eu sou goiana, vim para o Rio de Janeiro com 21 anos e na faculdade eu já estudei um diagnóstico de enfermagem, que era mobilidade física prejudicada, e validei esse diagnóstico com a questão de mandar por correio para validar. E testei esse diagnóstico numa ILPI. Então, tinham 74 diagnósticos no livro da Nanda de 94. Foi o primeiro que a gente traduziu no Brasil. E eu acreditei, desde a primeira vez que estudei sobre diagnósticos de enfermagem, que esse era o diferencial da nossa profissão do técnico de enfermagem. Acho que é muito importante o técnico de enfermagem, ele traça toda a questão do cuidado na prática, mas o que diferencia o enfermeiro do técnico? Até o técnico mesmo precisa entender isso. E, para mim, a aplicação do processo de enfermagem, o método de forma autônoma, é o que diferencia o enfermeiro. Então, um enfermeiro que não faz o processo de enfermagem, que não diagnostica, que não prescreve, ele tem uma atuação muito mais de gestor, que é uma área muito importante da enfermagem, mas nós temos a área clínica. Então, o enfermeiro clínico, ele precisa fazer o processo de enfermagem. Então, na minha formação, eu me dediquei a estudar o processo de enfermagem e o cuidado aos idosos. E cada vez mais que eu estudava o processo de enfermagem, eu observava a transformação das pessoas. O quanto aquilo trazia assim, agora entendi a diferença do nível técnico, do nível de superior, e entendi a minha função com os pacientes. Porque sem processo de enfermagem também, nós não entendemos a aplicação da teoria de enfermagem à nossa missão. E ficamos muito biomédicos, muito igual ao médico. Não há diferença. Então, ele é aquela orientação do meu papel
profissional. Então, nós chamamos isso de identidade profissional. Então, o processo de enfermagem é a identidade. Sem ele, você fica fazendo igual o que nós falamos. Eu faço o que todo mundo me pede, né? Eu fico fazendo e não olho o paciente. Então, quando eu tenho o processo, eu tenho um direcionamento para o cuidado. Eu acho que é isso, né, Rose? É a gente conseguir desmistificar para a sociedade que somos importantes, que somos uma equipe, né? Que cada um tem seu papel muito importante. O auxiliar de enfermagem tem um papel fundamental quando a gente fala de prevenção e promoção. O técnico de enfermagem tem um papel fundamental na execução da média complexidade e o enfermeiro tem um papel fundamental para direcionar, e só se direciona através do diagnóstico de enfermagem. Perfeito. E o nome dessa situação que envolve do processo de trabalho dos enfermeiros técnicos e auxiliares é o processo de enfermagem. Então, como a gente, quando a gente fala de identidade, se a gente não tem processo, se a gente não sabe aonde a gente vai chegar, a gente não chega a lugar nenhum. Então, quando você traz isso, que eu acho que foi um sonho que sonhamos juntos, porque, na verdade, já era um pensamento meu enquanto uma enfermeira, emergencista, e uma coisa também intensivista, e que a gente via já fora do país, né? Todo mundo que estudou fora do país viu isso acontecer, né? Não só nos Estados Unidos, mas no Canadá, no Reino Unido, também na Espanha também. Portugal consegue deslanchar muito com isso. E a gente via, você que também é um nome internacional, a gente queria muito trazer isso, né? E aí, mas eu quero que você me conte mesmo como é que foi essa questão, que eu acho muito importante para que a gente consiga discutir com esses colegas como é que foi a implementação disso. Eu soube, né? Porque um passarinho me contou. Mentira, né, gente? A gente conseguiu fazer isso juntos, mas que hoje existe um prêmio, que é o ProSite, que foi idealizado, criado e executado, porque a gente não só cria alguma coisa, né, Rose? A gente, na verdade, a gente cria, depois a gente faz acontecer e a gente implementa isso também. Queria que você falasse um pouquinho, porque o nosso sonho era levar o processo de enfermagem para os 92 municípios. A gente faz esse checklist no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é um marco no Brasil, mas também tem a premiação da concretização disso. E queria que você falasse um pouquinho disso também. Nós temos 32 unidades com o selo bronze e 4 com prata e 1 com ouro. O que é isso, né? Nós temos uma visão, conheço um pouco a Lília desse trabalho, e nós precisamos disseminar isso na profissão, de valorizar aquilo que é o fruto de um trabalho. Então, é uma das coisas que mais nós tentamos enaltecer na enfermagem, é a questão de ter corporativismo, um corporativismo saudável. O que é isso, né? O conceito disso é de falar bem da profissão, demonstrar aquilo que a pessoa fez e se esforçou e valorizar e reconhecer. Então, esse projeto ProSaipe, que premia bronze, primeira etapa, prata, segunda etapa, dimensão, nós chamamos de dimensão bronze, estrutura, que ele tem a estrutura para realizar o processo. Prata, ele tem a dimensão do processo, então ele organizou como que faz, treinou, e a dimensão ouro, ele demonstra resultados para a sociedade. Que é isso, o processo de enfermagem realizado, ele está atendendo o paciente, a pessoa, então ele vai trazer resultados para a população, a sociedade. Então, nesse prêmio, ao invés de ser aquela que fala assim, aqui não tem processo, aqui não tem aquela coisa negativa, processo é difícil, processo é isso. Qual foi a tarefa? Auxiliar e fazer todo um trabalho conjunto, individualizado, de ajudar as unidades que estavam com desejo de implantar o processo de enfermagem, motivá-los, o prêmio é isso, é uma motivação extra, e apoiá-los a implementar. Então, tem um checklist, eles precisam garantir que tem todos aqueles itens, demonstram com evidências e defende isso publicamente. Por que a defesa é pública? Para que todos saibam que não foi A ou B que deu o prêmio, todos estão vendo qual foi
foram os critérios atendidos. E isso é muito bonito ver os depoimentos, sabe, doutora Lilian? Porque os depoimentos são assim, ninguém nunca nos deu nada, ninguém nunca reconheceu o nosso trabalho. Isso é muito bonito ver as pessoas sendo reconhecidas pelo esforço de um trabalho. Eu acho que nós precisamos ter mais esse carinho com a profissão. Com certeza. Rose, estamos indo para a nossa finalização do nosso podcast. Foi uma delícia estar aqui com você, falar a respeito de processo de enfermagem, de valorização da enfermagem, né? Eu sempre falo isso em todos os meus podcasts. 63,8% de toda a corporação de saúde. Quando a enfermagem quer, a enfermagem faz e garante a segurança do nosso paciente, né? E desse cliente em todas as etapas, tanto na atenção primária, secundária, terciária e quaternária. E eu acho que é isso que a gente traz isso. Agora, Rose, queria que você olhasse ali para a nossa câmera para você poder falar com esse nosso público específico. Conta pra gente o que é, como que é ser a Rosemary Santana, mas principalmente dar um conselho para esse colega que está chegando. O que você falaria para essa Rosemary Santana lá atrás, mas principalmente para essas milhões de pessoas que se inspiram em você, que vão escutar esse nosso podcast para poder chegar onde você chegou e também em galgar outros espaços voltados para o processo de enfermagem, para toda a sua história. Fala ali. Sempre tenham coragem. Nunca alguém fale para você, enfermeiro não faz diagnóstico, enfermeiro não prescreve. Enfermeiro faz diagnóstico, sim, diagnóstico de cuidado de enfermagem e prescrição. Isso salva vidas, isso cuida da população. Você pode sim transformar a vida da população. Então, que vocês não tenham nenhuma aquela coisa assim, sejam águias, sejam aquela pessoa que eu faço, eu consigo, e isso é só mediante o estudo. Então, quando alguém falar assim, não, o enfermeiro não prescreve. O enfermeiro prescreve sim, isso tem resoluções, isso tem todo o Ministério da Saúde. Então, nunca aceitem um não como resposta. Enfermeiro prescreve sim, enfermeiro diagnostica sim, e para isso necessita se capacitar a cada dia. Vocês ainda terão muitas coisas pelo futuro. O enfermeiro de prática avançada vem aí e continuaremos na luta pela profissão cada dia mais autônoma e digna. Gente, se você gostou desse podcast com a nossa linda Rosemary Santana, você curte, compartilhe e também ative as notificações.